Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de junho de 2020, segunda-feira, segundo dia da semana. 5 minutos para as 20 horas. Então quero hoje conversar, refletir sobre o seguinte tema: o espinho na carne. Desde que eu me tornei evangélico, eu tenho ouvido explicações a respeito desse tema, o espinho na carne de Paulo. O que seria esse espinho? De lá para cá, já vi várias versões dessas interpretações. Então acredito que hoje eu estou mais em condições de entender melhor e dar a minha opinião a respeito desse assunto. Compartilhar a minha posição a respeito disso. Então, como se sabe, esse assunto se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu vou ler inicialmente o verso 7, que diz o seguinte: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então esse é o anunciado que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, e que ele fala desse espinho na carne. Então, naturalmente que todo o capítulo e os seus arredores constituem o contexto. E aí, eu quero destacar, todavia quero destacar desse versículo ainda. Essa palavrinha aparece aqui 2 vezes nesse verso 7. Para que não me exaltasse. Ele termina dizendo nessa tradução aqui, a fim de não me exaltar. Então o motivo de Paulo ter esse espinho na carne era para que ele não se exaltasse. E a palavrinha se exaltar, ela significa soberba, orgulho, altivez, arrogância. Embora se fosse examinar detidamente cada uma dessas palavras, é possível até que haja uma diferença, ainda que mínima, mas o sentido é o mesmo, né? Exaltar-se é elevar-se acima dos demais, ou seja, de certa maneira se considerar melhor do que os outros, né? E aí vamos examinar essa questão. Eu lembro que há muitos anos, numa sala de aula, havia um professor falando alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro qual era a qualificação dele, mas ele falava no sentido assim da psicologia, sociologia, alguma coisa assim. Ele dizia assim: todo ser humano sabe o valor que tem. Alguns dizem assim, embora não diga, né? Geralmente nós não dissemos o que nós pensamos de nós mesmos. Ele dizia que alguns diziam assim, que a pessoa pensava consigo mesmo assim: eu sou feio, mas sou inteligente. Outro pensava assim: eu sou burro, mas sou bonito. E outro e assim vai. Diz, todo ser humano tem algum valor e ele sabe disso, e só que ele não confessa, né? Ele tem consciência desse valor, é bom em alguma coisa. E aí essa questão passa por aí, porque eu quero começar dizendo o seguinte, que a soberba, o orgulho, né? Ele começou com a queda de Satanás. Então,
Eu sempre digo que o primeiro pecado, a gente muitas vezes se concentra muito no pecado de Adão, mas na verdade o primeiro pecado da criação não foi na terra, foi no céu. E não foi um homem que caiu, mas um anjo. Especificamente um querubim. E creio eu que desde o momento em que o pecado aconteceu, Deus tomou as providências para resolver esse problema da queda de Satanás. Acredito até que a criação do homem lá no Jardim do Éden faz parte desse projeto de Deus para reparar a queda desse anjo. Mas vamos ver aqui Ezequiel 28. Não vou entrar em maiores detalhes, mas eu quero mostrar aqui que em Ezequiel 28, esse anjo que é um querubim, diz que era um querubim protetor, certamente da mais alta hierarquia dos anjos. O motivo por que ele caiu, né? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E o texto aqui, naturalmente é um texto profético, diretamente está se referindo ao príncipe de Tiro, depois ao rei de Tiro, mas essa linguagem é comum na profecia. Deus fala apresentando um ser humano, mas por trás do ser humano está o anjo. Então, o primeiro motivo que levou aqui a queda de Satanás foi por causa da riqueza, né? Então, vi aqui, verso 5. Pela extensão da tua... verso 5. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Então aqui, eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Então as riquezas desse anjo foram um dos motivos, ainda que descartássemos o anjo e colocássemos no lugar dele o príncipe de Tiro, eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. E Paulo disse lá, né, para que não me exaltasse, que elevasse, exaltasse, praticamente a mesma coisa. Então as riquezas foi um dos motivos. Em segundo lugar, a beleza. Diz aqui, verso Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. A NVI traduz beleza, né? Por causa da tua beleza. Então a beleza, a formosura foi outro dos motivos que fez com que esse anjo, a iniquidade nascesse no coração dele. Então, não é diferente entre os seres humanos, né? A riqueza, a beleza, são motivos para o ser humano se ensoberbecer, que era o que Jesus não queria que acontecesse com Paulo, né? E outro motivo aqui é por causa da tua sabedoria, né? Sabedoria, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas. Isso é o verso 4. Verso 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas. Então a sabedoria aqui também é um dos motivos que levou esse anjo a cair. E a sabedoria aqui tem vários significados, né? A sabedoria aqui tem a ver com entendimento, com conhecimento. Às vezes a sabedoria significa literalmente conhecimento, né? Vem de saber, mas a princípio envolve inteligência, né? E naturalmente esse anjo tinha tudo isso, e é um dos motivos porque ele se ensoberbeceu, por causa da sabedoria. E retornando ainda para o Novo Testamento, em 1 Coríntios, eu passei muito tempo lendo esse versículo, 1 Coríntios 8:1, que é a parte B. Na minha versão, primeira versão da Bíblia que eu li, e passei muitos anos lendo, era uma versão erudita, da imprensa bíblica brasileira, segundo os melhores textos em grego e hebraico. Durante muito tempo a versão que estava na minha cabeça era essa aí, lá dizia assim, 1 Coríntios 8:1, parte B, dizia assim, como é que é, meu Deus? O conhecimento incha, mas
o amor edifica. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Eu li e passava batido, né? Não prestava muita atenção nisso. Até que um dia eu peguei outra versão onde estava assim: o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Aí eu prestei mais atenção. Então o conhecimento ensoberbece. E não diz que pode ensoberbecer, né? Diz que o conhecimento ensoberbece. Com certeza. Ser humano. E a gente lembra lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que pode ser lida também. A árvore da ciência. Conhecimento é ciência. Ciência, conhecimento, saber. Né? Nós já fomos tão assim condicionados a pensar na palavra ciência como alguma coisa quase divina. A ciência já provou. A ciência diz, qualquer picareta pode colocar o rótulo de ciência naquilo que ele está dizendo. A ciência já provou isso. E aí nós temos a tendência de nos ajoelhar dentro da palavra ciência. Mas a ciência é o quê? Conhecimento, saber. Provou como? Provou mesmo? Ou apenas isso é uma justificativa para nos dobrar? Né? Então, esse anjo caiu por causa do conhecimento. E a árvore do conhecimento do bem e do mal tem a ver com isso. Né? E de lá para cá, o resto é história, né? Uma outra escritura que eu quero examinar sobre este tema é o livro de Deuteronômio, que fala a respeito do rei de Israel. Deuteronômio capítulo 17, a partir do verso 14. Moisés, né? Ele vai estar sob as orientações de Deus. Ele está dando aqui as orientações para quando Israel tivesse um rei um dia, né? Então ele diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Aí ele vai dizer como deve ser um rei. Diz assim: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Então tem que ser dentre teus irmãos, né? Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. E aí ele vai dizer uma série de coisas que o rei de Israel ele não podia fazer, ou não podia ter, né? Então diz aí, verso 16: porém ele não multiplicará para si cavalos. Ele não multiplicará para si cavalos. Quando eu leio isso aqui, é claro que vem logo na mente qualquer de nós, né? É Salomão. Sabemos que Salomão foi o homem que teve maior conhecimento, maior sabedoria. O conhecimento de Salomão envolvia sabedoria, entendimento. Ele escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Há uma descrição da sabedoria. Não tinha ninguém que se comparasse com Salomão, né? Na questão da sabedoria. A sabedoria de Salomão era sobrenatural. Ele tinha um dom. Né? Interessante do Novo Testamento, um dos dons do Espírito Santo é a palavra da sabedoria, outra é a palavra do conhecimento, dom do Espírito Santo. Mas aqui, o rei de Israel não poderia multiplicar para si cavalos. E naturalmente, quando nós vamos ler a história de Salomão, foi exatamente o que ele fez. Ele multiplicou para si cavalos. Em segundo lugar, ele não poderia multiplicar para si mulheres. Mas sabemos que exatamente esse preceito também Salomão quebrou, porque ele teve 1.000 mulheres, 700 esposas princesas e 300 concubinas. E diz aí também que o rei de Israel não poderia multiplicar nem prata nem ouro, multiplicará muito para si. Então, Salomão é considerado provavelmente o homem mais sábio que já existiu, com exceção de Jesus, é claro, e também o mais rico, né? As minas do rei Salomão, a riqueza do rei Salomão, ainda hoje é procurada por alguns. Mas era proibido ao rei de Israel, ou seja, ele quebrou os princípios, né, que eram para o rei de Israel. Ouro e prata, dinheiro, riqueza, ele fez. Porém, me chama a atenção, verso 18 diz assim: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do original que está diante dos sacerdotes e levitas. Temos que lembrar que naquele tempo não havia assim imprensa,
a cópia do livro da lei, só os sacerdotes tinham, o original estava diante dos sacerdotes levitas. E era só os sacerdotes que tinham o original lá, né? Porque se alguém quisesse, só eram os sacerdotes que estavam autorizados, mas o rei de Israel ele teria que escrever uma cópia do original que estava diante dos sacerdotes levitas. Aí diz aqui, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Para que o seu coração, veja só, para que seu coração não se levante sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então, veja só que essas precauções aí que Deus tomou, né, ao orientar, né, como deveria ser o rei de Israel, era para que ele não se ensoberbecesse, né, para que não se elevasse seu coração, não se exaltasse, o orgulho, a soberba, não entrasse no seu coração. Isso o rei de Israel tinha que ter. E aqui eu quero mostrar o seguinte, que por isso que Paulo disse, para que eu não me exaltasse, né, pela excelência das revelações, me foi dado esse fio na carne. O apóstolo Paulo, ele era propenso ao orgulho. Eu creio que o orgulho, todo ser humano foi contaminado com orgulho. É uma herança do pecado, né? Herança de Satanás. No pecado, a natureza de Satanás passou para o ser humano. Então todo ser humano tem orgulho. Creio eu, a não ser que seja curado, né? Mas parece que não é fácil curar não, porque é o caso aqui. Então, Paulo, ele tinha muitos motivos para ter a tendência do orgulho. Em primeiro lugar, pela inteligência, né? Paulo era uma pessoa que se destacava na sua nação. E em Gálatas, capítulo 1, ele chega a afirmar isso. Gálatas 1,14, ele diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, ele era uma pessoa inteligente, ele era fora de série, né? Ele se destacava. E aí é por isso que eu acredito que ele realmente era do Sinédrio, e do Sinédrio provavelmente era só ancião, né? Não era o conselho dos anciãos, mas o brilhantismo de Paulo era tamanho que eu acredito que ele ainda é jovem, foi autorizado a participar do Sinédrio. Por isso que também alguns acham que Paulo foi casado, eu não acho que foi, porque eu não vejo nenhum indício de que Paulo tenha sido casado. Pelo contrário, ele disse que tinha o dom de celibato. Agora, mas porque todo mundo do Sinédrio tem que ser casado. Bom, isso aí eu não sei, mas de repente é bem uma exceção. O certo é que eu não vejo nenhum indício de que Paulo tenha sido casado algum dia, né? O certo é que ele era tão inteligente, tão brilhante, que era um dos motivos que ele tinha tendência para o orgulho. Em segundo lugar, pela sua nacionalidade, né? Paulo era judeu, e ele diz, Filipenses 3,5, ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Então Paulo era bom e ele sabia que era bom, né? Ele era judeu, né? Então ele sabia, né, da herança dele e de todos esses valores da sua nação. E isso era um dos motivos que ele tinha tendência para ser orgulhoso, né? Se orgulhar. E até pela religião, né? Quando diz fui fariseu, devemos lembrar que os fariseus se destacavam em Israel. Ele diz assim: a mais severa seita da nossa religião vive fariseu, uma vez que ele está testemunhando. E em Lucas 18, na parábola do fariseu e do publicano, Jesus conta essa parábola e ele diz lá, né, contou-lhes uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos,
crendo que eram justos e desprezavam os outros. É consequência, né? Eles confiavam em si mesmos, ter justiça própria, crendo que eram justos, né? E desprezavam os outros. Naturalmente, isso é orgulho. Então, os fariseus tinham uma tendência natural de ser orgulhosos, porque eles eram uma elite intelectual, uma elite teológica. Eles acreditavam que eles guardavam a lei, por isso que o fariseu da parábola diz, né? Gratidão, Senhor, porque não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores, nem sou ainda como este publicano que está aqui do meu lado, né? Se achar melhor do que os outros. Aí ele disse, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana. Isso eram os fariseus, e Paulo era um fariseu. Então, os fariseus tinham tudo para serem orgulhosos, né? Tanto é que nesse caso aí, quem foi justificado foi o publicano, que o publicano orou. Mas não tinha nem coragem de erguer a cabeça para o alto, mas com o queixo sobre o peito ele disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Aí Jesus disse, na verdade eu digo que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Então, Paulo, ele tinha e nós não devemos nos, tipo assim, não tem orgulho não. Eu acredito que todo ser humano tem orgulho, foi herança do pecado. Agora, precisa ser tratado, né? Eu acho que o orgulho, pelo que eu estudei aqui, é tipo assim, pressão alta, né? A pessoa que tem pressão alta, ela disse, olha, você vai ter que a vida toda tomar todo dia esse comprimido aqui, para fazer o controle com outras doenças aí, como colesterol, triglicerídeos, e que a pessoa, à medida que vai ficando mais velho, ela tem que tomar, porque tem que manter o controle, parece que ela nunca vai ser curada, né? Mas manter o controle. Então, esse aí é o orgulho. E que Paulo está aqui falando. Mas, retornando aqui ao texto de 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, para que eu não me exaltasse. E aí ele vai dizer, nesse capítulo aqui, o motivo específico, eu diria até o principal, que ele está dando para que ele não se exaltasse, porque ele tinha a tendência de se exaltar, ele disse, pelas visões e revelações do Senhor. Ele começa o capítulo dizendo assim, é verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E aí ele vai dizer, né, naturalmente agora usando de modéstia, ele diz assim, conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Naturalmente que essa expressão terceiro céu é a única vez que aparece na Bíblia, né? Por isso que eu sempre digo, a Bíblia fala de pelo menos 3 céus. Quando a palavra céus aparece tanto no grego quanto no hebraico, geralmente está no plural, né? E aí, quando Paulo fala de terceiro céu aqui, significa que existe 1 e o 2. Pelo menos 3 céus existem. Por isso não adianta simplificar. Vou para o céu ou o céu, porque se existem 3 céus, nós temos que identificar que céus são esses. Nesse caso aqui, eu creio que ele o faz, né? Porque ele diz assim, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Eu acredito então que ele está dizendo que o terceiro céu é o paraíso. Paraíso, né? E o paraíso aqui é o jardim do Éden, né? O paraíso é o jardim do Éden. E, portanto, ele foi arrebatado a esse lugar, né? Sabemos que o Adão foi expulso depois que pecou, foi expulso do jardim do Éden. E agora, Paulo foi, eu acredito que ele foi fora do corpo, né? Mas de repente, sei lá, pode até ter ido no corpo. Então ele foi ao paraíso. E ele disse que ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito referir. Palavras inefáveis, eu creio que a NVI diz, indizíveis, que ao homem não é lícito falar, né? Isso há 14 anos, ele nunca tinha falado disso. Aí ele diz assim, de alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque diria a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, então todo o problema aqui
é que o apóstolo Paulo, ele tinha uma doença, e a palavra que é usada aqui, fraqueza, é asteneia, e asteneia é doença, né? Claro que é trazido por fraqueza na maior parte das vezes, mas às vezes pode ser trazido por doença, ou está daqui pré-doença, né? Uma fraqueza física. Não é fraqueza espiritual, não, ele está aqui, é uma fraqueza física. Mas pode ser também uma fraqueza em outra direção, né? Asteneia pode ser doença. Então, eu acredito que o objetivo aqui é que ela seja considerada uma doença, só que é uma doença espiritual, e essa doença é o orgulho. É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz assim, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então, Deus sabe, Jesus sabe, que uma doença perigosa para o ser humano é o orgulho, né? De repente, pode ser até a doença principal, o orgulho. O orgulho é uma doença espiritual, soberba, né? Arrogância, altivez. E, às vezes, o mundo, sem conhecimento espiritual, sem discernimento espiritual, encoraja o ser humano a ser soberbo, né? O excesso de autoconfiança e uma série de fatores. Mas o apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele tem a doença, e essa doença chama-se orgulho. E que aparentemente, pelo menos no caso dele, parece que a doença não tem cura, né? Porque ele disse assim, 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse esse espinho da minha carne, né? Espinho na carne. E aí o Senhor não, e Jesus disse, 3 vezes ele orou, mas Jesus disse, não atendeu, né? E ele diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Jesus preferia ter Paulo fraco, né? Fraco e aflito, né? Desamparado, numa pior, né? Do que ele, e é bom meditar nisso aí, né? Porque é muito importante, do que ter o Paulo muito bem de vida, mas com orgulho. Certamente que o orgulho já tem derrubado muitos homens, né? Tem derrubado muitas mulheres, naturalmente também, né? Mas tem derrubado muito crente, tem derrubado muitos pastores, muitos líderes, geralmente é o orgulho. A Bíblia, como é o livro de Deus, ela trata do orgulho do começo ao fim. E líderes religiosos não estão isentos disso, antes pelo contrário, né? Pode ser que seja o mais tentado nessa área, porque fala em nome de Deus, né? Mas aqui o apóstolo Paulo diz, olha, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Ele fala, visões e revelações do Senhor. Nem todo mundo teve um tipo de experiência mística dessa que Paulo teve, né? Eu fui levado ao terceiro céu, ao paraíso. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Ele não diz eu mesmo, ele diz conheço um homem, mas na verdade é ele, porque ele está usando de modéstia, né, para não se exaltar. Então, quem foi que já teve essa experiência? Provavelmente pouca gente, né? Ninguém sabe, porque tem muita gente que fantasia, que aumenta, né, para dar valor, mas o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência. E ele sabia que pela excelência das revelações que ele teve, ele podia se exaltar. Olha, quem foi o crente que teve essa experiência? Até a maneira como Paulo foi convertido foi espetacular, né? Jesus foi pessoalmente a ele no caminho de Damasco, aquela experiência tremenda. Quem foi a pessoa que se converteu dessa maneira? Então Paulo tinha muito do que se exaltar. Nós também temos, né? Sempre nós temos alguma coisa que nós sabemos que nós somos melhor do que os outros, né? Em alguma coisa. Por isso que não é bom a gente nem se rebaixar demais, porque Deus nos fez ímpar. Cada ser humano tem uma virtude, tem alguma coisa em que ele é bom, melhor do que grande parte das outras pessoas. Mas às vezes ele nem sabe o que é, né? Ou às vezes não valoriza, né? Às vezes os outros vaidosamente depreciam aquela qualidade que a pessoa tem, né? Exatamente para legislar em causa própria e tal. Então, todos são tentados ao orgulho, né? O orgulho é realmente uma herança de toda a humanidade. E no caso do apóstolo Paulo aqui não teve cura não, porque esse espinho na carne permaneceu com ele, para que ele não se exaltasse. Ou seja, a doença era o orgulho, o remédio era o espinho na carne, e o espinho na carne era sofrimento. Aí que vem a questão, agora eu vou entrar no ponto da polêmica, que é o seguinte: o que é o espinho na carne?
Bom, a minha opinião é, depois de tantos anos e vendo tantas versões, né? Muitos era uma doença, não, não era uma doença, não. Eu não creio que era uma doença, né? Porque quando Paulo diz aqui, ele diz, um espinho na carne, ele diz, a saber, aí vem um mensageiro de Satanás, só que no original é um anjo de Satanás, né? Então isso assim, Paulo diz, olha, a saber, quando ele diz a saber, porque tem uma tradução aqui, que eu vi aqui, que diz assim, essa doença que eu tenho é como um anjo de Satanás. Não é isso que o texto está dizendo. Então assim, a saber, quando diz a saber, é assim, ele explica, eu vou explicar para vocês o que é o espinho na carne, isso que ele está dizendo, né? A saber, ele diz assim, então ele está dizendo, eu vou explicar para vocês o que é o espinho na carne que eu tenho. Ele disse assim, é um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Um mensageiro, um anjo de Satanás, literalmente, no grego é um anjo de Satanás. E sabe o que é um anjo de Satanás? Eu vou ler lá em Apocalipse 12. Olha só o que é um anjo de Satanás. Apocalipse 12, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. O dragão tem os seus anjos. Verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então Satanás tem os seus anjos, o diabo tem os seus anjos, o dragão tem os seus anjos. Pois aqui Paulo está dizendo que foi um desses anjos, né? Um anjo de Satanás para me esbofetear. Então, era esse anjo, um anjo de Satanás. Eu fui examinar essa questão de esbofetear. Jesus foi esbofeteado diante do sumo sacerdote, quando estava sendo interrogado. Paulo foi esbofeteado diante do sumo sacerdote Ananias, no capítulo 23 de Atos, quando estava diante do Sinédrio. Interessante, né? Diante do Sinédrio, que devia aplicar a lei. Aí eu pergunto, esse anjo de Satanás, ele estava usando essa pessoa para esbofetear? Né? No ensino de Jesus, em Mateus capítulo 5, ele diz assim, se alguém vos ferir na face, oferece-lhe também a outra, esbofetear. Às vezes o significado é de mão espalmada. E outras vezes é de punho fechado. Em algumas traduções, algumas palavras é com o punho fechado mesmo. Então, o caso de Paulo aqui era, aí eu digo, eu não creio que era uma doença. E também já vi algumas pessoas, né, os colegas meus, há muitos anos, né, já faz muito tempo, dizendo assim, então eu estou me sentindo fraco espiritualmente, né, eu tô em pecado, estou quase caindo em pecado, então é isso aí que Paulo diz, então agora que eu sou forte. Não, nada disso, não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz assim, quando estou fraco é o que eu me sinto forte, é quando ele está desamparado, porque ele vai descrever aqui, sofrimento. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Essa fraqueza aqui, a palavra fraqueza, asteneia, significa também doença. Aí diz, nas injúrias, a doença espiritual. Nas injúrias, que é injúria? Alguém está falando mal de mim, né? Alguém me caluniando, me injuriando, calúnia, difamação, injúria. É assim, nas necessidades, até necessidades aqui, Filipenses capítulo 4 fala isso. Nas perseguições, o que é perseguições? São os inimigos do evangelho, os meus inimigos que estão me perseguindo. Por que eles estão perseguindo? Porque o anjo de Satanás, aquele mensageiro, ele está usando essas circunstâncias, usando as pessoas para me perseguir, para me afligir. Aí Paulo diz aqui, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco então é que eu sou forte. É isso que ele está dizendo. Então, olha, o espinho na carne, ele disse, é um anjo de Satanás. Esse anjo de Satanás, ele usa, onde Paulo ia, ele ia atrás, movendo as circunstâncias, movendo o inimigo, né? Movendo os inimigos do evangelho, manipulando pessoas. Isso aqui era o encosto que Paulo tinha. Eu digo, isso não é nenhum, não desabona em nada a conduta de Paulo, porque esse demônio não está dentro dele. Mas nada impede que o demônio esteja em redor de nós. Pode estar usando um vizinho, pode estar usando um colega de trabalho, pode estar usando um parente nosso, né? Mas é Satanás que está manipulando, através desse anjo aqui. É o modus operandi de Satanás. Ele manda anjos para manipular pessoas contra nós. Tudo que Jesus sofreu no Calvário, no caminho da cruz, eram os demônios, os anjos de Satanás estavam ali usando pessoas, né? E aqueles soldados romanos e toda a crueldade ali, o sumo sacerdote, estavam sendo manipulados, como hoje é a mesma coisa. Satanás manipula os governantes do mundo, manipula nações, manipula pessoas.
né? Quando você vê esses regimes totalitários, com aquele prazer mórbido, sádico, de matar, de esfolar, de fazer o mal ao seu semelhante, as pessoas estão literalmente endemoniadas. Não que isso tire a responsabilidade delas. Claro que Deus vai cobrar de cada uma dessas pessoas, né? E até mesmo a justiça humana deve responsabilizar as pessoas pelos seus atos de crueldade. Mas não podemos ser ingênuos de não perceber que a palavra de Deus diz que eles estão sendo manipulados por poderes invisíveis espirituais, né? Mas a responsabilidade é deles, porque a tentação é irresistível. Por isso Jesus disse para aqueles judeus: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Então, para que a questão que é toda essa, o espinho na carne de Paulo não era uma doença. Era uma doença sim, mas era uma doença espiritual. E essa doença chama-se orgulho. E pelo visto não tem cura, porque o remédio era o sofrimento e as aflições que acompanhavam o Paulo, só que eles eram promovidos por um anjo de Satanás, um demônio invisível. Só que Jesus controlava, né? Deus está no controle. Jesus controlava. Paulo pediu 3 vezes para Jesus tirar esse demônio de perto dele. Ele disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para manter Paulo humilde, dependente, desamparado, para que o orgulho não entrasse no coração dele. Porque Deus sabe, e Jesus sabe, que o orgulho pode nos derrotar. Não há coisa que Satanás queira mais do que colocar orgulho em nosso coração. Por isso que ele diz lá, né? Pedro diz: humilhai-vos humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí eu digo, a doença, a asteneia, é uma doença espiritual, é o orgulho. O remédio é sofrimento e aflição. O remédio para o orgulho é humilhação. Por isso que Jesus diz, Mateus 23:12, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Deus fará isso. Tanto humilhará o soberbo, como exaltará o humilde. Esse é o ensinamento aqui do espinho na carne. Não é diferente conosco. Então, mas vamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, né? Para que a seu tempo vos exalte. É no tempo dele, não sabemos quando é, mas temos que ter paciência. A palavra que me tem vindo também ultimamente, muito hoje, nesses últimos dias, é paciência e fé. Aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Deus abençoe cada um de vocês aí e a todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém.